João capítulo 12, versículo 1. Eu vou pular alguns versículos, mas é só para você ter a referência, depois ler em casa com mais calma. João, Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 1, depois fique com a Bíblia aberta, que a gente vai ler mais alguns. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Agora vá para o versículo 44, no mesmo capítulo de João, capítulo 12, que é o resumo de tudo que Jesus ensinou no capítulo 12, está resumido aqui. Por isso que a mudança começa com algo que você não vê e não enxerga, porque ela começa dentro de você e começa bem pequenininha, ela não começa grande. Versículo 44, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. 45, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei, esse o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Permanece aí. João capítulo 13, do versículo 1 ao 4, na sequência. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. Durante a ceia, é a parte aqui de João que fala da ceia, é só essa parte. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos parar mais um pouquinho aqui, vamos lá para João 14, no 23 ao 26, por favor. 14, do 1 ao 3, aliás. Do 1 ao 3 nós lemos aqui. João 14, do 1 ao 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Versículos agora 23 ao 26 de João 14 ainda. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Diga comigo assim, morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Eu vou repetir. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. E fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vou parafrasear aqui, que a mente de vocês, que vocês não tenham medo e não se angustiem, isso é o que Jesus está dizendo. Ainda quero ler 15, 11,
Depois você já vai poder sentar. João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém. Pode se assentar. Amados, essa leitura da palavra, daqui a pouquinho começa a mensagem, mas eu prometo que se o Espírito Santo, permitir, eu termino dentro do horário aprazado, e Ele permite isso, e o meu espírito está submisso ao Espírito Santo, então eu vou terminar no horário. Mas eu vou falar assim, de forma bem clara, para tentar comunicar o melhor possível aquilo que eu tenho entendido nesses vários dias que eu tenho meditado nessa palavra. Agora é a leitura da palavra, e eu quero fazer aqui algumas observações sobre a palavra de Deus para você. Só algumas observações, depois nós vamos para a introdução, vamos para a mensagem, e a gente termina, mas fica ligado nisso, porque muitas vezes um desses pontos, Cristiano, desvenda outros na nossa mente. Quando Jesus está falando aqui que a alegria para vocês seja completa, para onde que Jesus estava indo? Estava indo para a cruz. Jesus estava indo para a crucificação. Tinha terminado o momento da festa, da ceia, estava indo para ser judiado. E ele disse, eu quero que a alegria de vocês seja completa, como a minha alegria é completa em Deus. Porque ele tinha um relacionamento com Deus, que permitia a ele ter essa alegria mesmo em circunstâncias adversas. Não pare de olhar para as circunstâncias e olhe para o Senhor. Jesus estava indo para a cruz e disse que tinha alegria aqui, que a gente tivesse alegria, e nós vem um ventinho e a gente já se abala. Amados, não é isso que o Senhor quer para nós. Eu quero dizer que quando, em João capítulo 12, aqui o versículo 1, faltavam 6 dias para a crucificação, e Jesus começou a ensinar, e no final do 12 ele diz, quem acredita em mim, ele vai ser salvo, ele já tem o principal, e nós muitas vezes temos o principal, e por causa do acessório a gente tem problema, tem um carro do ano, tudo certinho, mas daí tem o IPVA pago, e daí reclama, meu Deus, você tem o principal. Tem uma casa boa, mas a tarifa da água vem lá, R$400, você diz, meu Deus, que roubo isso, como pode, reclama e reclama. Estou só dando um exemplo, nós temos o principal, nem casa, nem carro se compara com isso. Em João capítulo 13, versículo 36, eu quero dizer uma outra coisa que entendi do Senhor de compartilhar com vocês. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Só essa parte. Simão tinha andado com Jesus 3 anos, tinha comido com Jesus, tinha ceado com Jesus, tinha passado com Jesus, e ele perguntou, para onde que o Senhor vai? Ele também tinha dúvidas. Não deixa a dúvida tirar você do caminho, anda, a dúvida ela vai vir, a gente não conhece amanhã como é que vai ficar, irmão Raimundo, a gente precisa andar, anda o caminho. Pedro teve dúvida, no João 14, 4 e 5, é o que nós estamos acostumados a dizer, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí Jesus respondeu aquilo que é o versículo que está no cartão da igreja, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Tomé também teve dúvidas. E se você avançar um pouquinho mais, em Filipe 14, 8 e 9, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Já estava escanteando Jesus, irmã Maria, queria só ver o Pai, ele queria Deus, mas ele não queria aquele que é o único intercessor, e o único meio para nós chegarmos ao Pai. Jesus tinha acabado de dizer isso, mas entrou aqui no ouvido e saiu pelo mesmo ouvido, não passou por dentro da mente dele, não produziu a transformação. Aí ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No 22 e no 23, então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós, e não ao mundo? Ele ainda tinha dúvidas. 4 discípulos, dos 11, porque um já tinha, estavam com dúvidas. Então, se você tem dúvidas, não pare de caminhar,
Não deixa a dúvida parar você. Como foi usado um termo que o William utilizou e alguns coaches utilizam, destravar, é um termo criado, usado, não deixa essas coisas travar em você. Não deixa a dúvida, anda o caminho, que no caminho as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Eu queria ler a palavra nesse início de culto, e aqui João, do capítulo 13 até o capítulo 18, João detalha bem esse momento da ceia, esse momento que eles sentaram para cear, até o momento que saíram para o Getsêmani. 5 capítulos, é muito rico isso e muito detalhe. Peça ao Espírito Santo para ministrar seu coração lendo isso. Marcos dedica somente 33 versículos para falar isso, porque cada autor tem um direcionamento, mas isso é muito importante passar ao nosso coração. Deixa eu dizer uma outra coisa, hoje a ministração a Bíblia é uma aliança de responsabilidades. Esse é o tema da ministração. O William já ministrou sobre responsabilidades aqui. A Bíblia é uma aliança de responsabilidades. Também quero compartilhar, alguns já sabem, mas a gente precisa recordar, nós somos aqui na igreja, nessa comunidade de fé, centrada na palavra, que cuida das pessoas e forma discípulos de Cristo, nós somos criacionistas, nós acreditamos que Deus criou tudo. Se alguém acha que o homem veio do macaco, nós temos partidos diferentes, nós acreditamos que Deus criou o homem e criou o macaco. Amém? Nós cremos que o reino espiritual é superior ao reino físico, porque não existia nada, e Deus disse, haja luz, haja terra, haja animais, formou o homem, soprou o espírito. Então, nós cremos que o reino espiritual é maior, Elton, do que o reino físico, por isso que nós dedicamos mais tempo. Algumas pessoas pensam que não, mas não deixe se enganar, o reino espiritual, ele é superior, e ele é primeiro. Nós entendemos também que o mundo jaz no maligno, porque Jesus disse isso, que ele está caído da graça de Deus. Então, nós não esperamos no resultado das circunstâncias, porque as circunstâncias são desse mundo. Você tem que esperar em Deus que as circunstâncias vão se mover. Outra coisa importante, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, escutem, não teve problema na tradução, de repente, irmã Rosana? Se Deus criou tudo, não vai controlar também o que as pessoas traduzem? É uma questão óbvia. É uma questão óbvia isso. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas teve problema, gente? Problema vai ter sempre. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E outra coisa, e último, para deixar essa base pronta para a gente ir para a ministração. Porque ao final de cada ministração a gente precisa tomar uma decisão, Anderson Herno. Sempre nós somos convidados a tomar decisões nas ministrações, Anaí. Então, precisa deixar claro que o Espírito Santo, nós temos também, ele habita dentro de cada um daqueles que são dele, e dá a paz, dá a segurança para a gente avançar. Feito isso, eu quero recordar a ministração da Sexta-feira Santa, a Pessah cristã, a Páscoa cristã. Para nós cristãos, ela é Sexta-feira Santa, ele é domingo. E para nós a Páscoa não é coelhinho, não é ovo, é sacrifício e ressurreição de Cristo. A primeira parte, a parte da cruz, que foi o que nós ministramos na sexta-feira, e Pessah quer dizer passagem. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já passou de um estágio de escravidão espiritual para um estágio de libertação espiritual? Porque Pessah é uma passagem. Nós estávamos conversando com a equipe de louvor aqui às 16h30, na hora da oração deles, e eu pedi para eles, escuta, quem já foi de Cafelândia a Cascavel pela Nordeste? E daí um rapaz levantou, eu nunca fui, mas foi para outros lugares. Quando você vai de uma passagem, quando você entra num ônibus, quando você pega uma passagem, você vai de um lugar para o outro. Eu quero pedir, se você já saiu do lugar de escravidão, do pecado, escravidão do maligno, da angústia, da ansiedade, escravidão da avareza, escravidão da pobreza, toda essa escravidão do que é ruim. Se você não saiu, aproveitem essa noite e saia. Porque primeiro é a decisão, depois a execução. Saia espiritualmente. Segundo, no domingo de Páscoa, nós pregamos sobre a Pessah cristã, a Páscoa cristã, a nova vida em Jesus Cristo.
O William já falou de propósito, falou de sonho, né? Eu vou falar de propósito. Deus tem um propósito maior com a sua vida do que você tem. Tem maior com a minha vida do que eu tenho. Algumas pessoas estão descobrindo isso, estão florescendo, mas leva um tempo. Eu preciso empregar esforço para descobrir isso. Irmão Antônio, a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Precisa fazer força para descobrir isso. Você precisa aplicar os princípios da palavra no dia a dia seu, e algo que move muito o meu coração, e eu espero que mova o seu também. Eu tenho um dono, eu tenho um resgatador, ele morreu por mim, para que eu viva por ele, Anderson. Ele não morreu por mim para que eu desfrute e está tudo bem. Ele morreu por mim para que eu viva por ele, Devanir. Por quê? Porque ele tem um projeto maior do que o que eu consigo alcançar. Então, largue todo medo. Ele escolheu, chamou para filho, comissionou para fazer algo na terra. Ele deu para você viver sem pecado, viver em comunhão com ele, para termos comunhão com o corpo de Cristo. Ele enviou o Espírito Santo para agir dentro de nós e transformar e fazer com que tudo aquilo que ele colocou lá dentro se torne útil e gere resultados. As mudanças que precisam acontecer, elas precisam acontecer primeiro dentro da gente, depois nas circunstâncias que a gente vive. Ah, mas eu queria fazer isso em tanto tempo. Tem coisas que eu ainda não fiz, fazem 25 anos, 26 anos, que eu me converti. E esta semana, o Senhor me deu a coragem que eu preciso para fazer. Ah, mas o senhor tem um pecado escondido. Não, não é pecado escondido. Senão nem estava aqui. Ai de mim. Não, não é isso. Mas é atitudes que eu preciso ter, coisas que eu preciso fazer. Mas 26 anos é muito tempo? Depende. Depende. O principal eu já recebi. E você que é salvo em Cristo Jesus também já recebeu essas outras coisas, é para ter um efeito, como foi ministrado no começo, para alguém ser abençoado, e eu também, e os meus também. A Bíblia é uma aliança de responsabilidade. Vamos repetir juntos? A Bíblia é uma aliança de responsabilidades. A aliança é com Jesus Cristo. Quando a gente faz uma aliança, entende que a Bíblia é uma aliança de responsabilidade. A nossa aliança é com Jesus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o que Jesus significa, representa e é. Ele é a palavra de Deus encarnada, ele é a palavra de Deus viva, que produz efeito. Quando a palavra de Deus entra dentro de você, quando você permite que ela mude a tua forma de pensar, é Jesus mudando a tua forma de pensar. A aliança não volta atrás. A de Jesus está feita. Quem volta atrás somos nós. Jesus determinou já. A parte de Deus está consumada. Quando ele disse na cruz, está consumado. Ele não pecou, se entregou para que tudo que é coisas ruins, porcarias que a gente tem na nossa vida, fracassos, frustrações, a gente jogue para a cruz. Mas ele não vai vir na sua casa, na sua vida e retirar, arrancar isso. E aqui está o primeiro problema que nós encontramos para viver. A segunda parte, que é a nova vida em Cristo. A gente aceita Jesus, entrega, mas na hora de confessar os nossos pecados, na hora de assumir uma nova posição, a gente não quer. Não vai funcionar. Se ele, que é o Filho de Deus, precisou ir para a cruz, nós não vamos precisar passar a nossa vida limpo. Ele não vai cobrar nada, e a gente aqui na igreja também não cobra, mas precisa passar. A Bíblia é uma aliança de autorresponsabilidade, é pessoal e é intransferível. Ninguém vai na garupa para o céu. Mas, Carlos, você pastoreia a igreja e se esforce, daí a Solange vai ser influenciada pela minha vida, mas eu não consigo levar salvação para ela, só Jesus leva. Mas e a igreja? A igreja não consegue, Brasil para Cristo não consegue, porque é só Jesus que consegue, é pessoal e é intransferível, a gente precisa entender isso. Alguém pode ajudar a gente aí, pode ajudar a gente a caminhar, pode ir com a gente, mas não vai fazer pela gente.
eu tenho uma autorresponsabilidade. É minha. Não consigo passar para ninguém, de me levar para a cruz quando eu preciso. De renunciar às culpas. Eu vou pedir para um só levantar a mão, que tinha muitas culpas na vida. Não vou pedir para os outros que estão aqui, mas se alguém quiser levantar a mão, espontaneamente. Carregava um monte de culpa na vida. Entregava o dízimo e ceava, e vinha para a igreja, e voltava, e aquela culpa estava em porque eu não tinha entregue, confessado do jeito que precisava, confessado para o Senhor. Não carregue culpas, não carregue medo, não carregue vergonha, não carregue pecado, não carregue desilusões, não carregue injustiça que foram cometidas contra você, o que você cometeu. Confessa isso diante de Deus e larga. Mas eu já fiz isso 3 vezes, talvez precisa 4. Mas eu já fiz isso 55 vezes, talvez precise 60 vezes. Continue fazendo até sair. O problema não é com a cruz. Não tem nada a ver com a cruz. Tem a ver conosco e com aquilo que está formatado dentro da nossa vida. Essa autorresponsabilidade é nossa. Nós precisamos renunciar a isso, e tem algo que a gente precisa renunciar, que a gente tem dificuldade, que é a ansiedade. A ansiedade compete com a fé. Compete com a paz interior, e normalmente ela vence, porque o que tem de gente ansiosa, porque não está acontecendo, porque não está mudando, porque, gente, não pode, não dá, não dá, mas eu fico assim, não, isso está em você, a nova vida em Cristo Jesus não tem isso, senão Jesus não tinha dito, a minha paz eu dou para vocês, eu quero que a alegria de vocês seja completa, e ele estava indo para a cruz. Então, nós precisamos entregar. Mas tem uma dificuldade e ansiedade com você, de Jesus, onde é que isso começou? Eu não quero. Eu não quero ocupar minha mente com aquilo que talvez vai acontecer, eu quero ocupar minha mente com o Senhor. Porque daí as coisas que vão acontecer vão ser diferentes. Eu tenho responsabilidade de buscar a presença dEle, lendo a Bíblia. Alimentando essa esperança interna, que entrou dentro do meu coração, é minha responsabilidade alimentar. Não, mas Ele me salvou, Ele me perdoou dos pecados, e agora a fé que eu tenho dentro de mim, Ele mantém para mim. Não é assim. É você que tem que manter. Esses dias a irmã Lindalva disse para mim assim, tem 2 mudas de hibisco, lá na sala de oração. Uma estava viva ainda, a outra tinha morrido. Faltou água. Morreu. Se a gente não alimentar, estando no corpo de Cristo, com a palavra e com a oração, vai morrer. E Jesus não é culpado disso. Para isso você precisa renunciar a alguns outros compromissos sociais, compromisso com o que você quer fazer, para estar na presença dEle, porque é a presença dEle que tira estas coisas. Senão eu não estava aqui pregando, nem o William estava aqui ministrando, nem os outros pastores estavam aqui fazendo. Porque a gente não consegue tirar nem da gente. Vai tirar de você, não consegue. Mas Ele, Johnny, consegue. Só Ele consegue. Quando? Se o paralítico ficou 38 anos, fica aí e busca, que vai ser muito mais rápido, porque agora o Espírito Santo age. Naquela vez precisava um profeta, precisava o Senhor estar. A alimentar essa experiência de salvação, que é o ápice da nossa vida cristã, é nós que temos a autorresponsabilidade de fazer. A pessoa que está ao teu lado, teu cônjuge, ou a pessoa que caminha com você, vai te ajudar, mas é você que tem que fazer. Já estou no final. Grave isso, autorresponsabilidade. Diga comigo, autorresponsabilidade. Repita comigo assim, eu tenho responsabilidade. Sobre a salvação, sobre a esperança, sobre a paz, sobre a fé que Jesus já me deu. E o Espírito Santo faz, Ele é água viva, Ele vai transformar isso. A segunda parte é que, coloca para mim Tiago 2,26, por favor, se puder na tela.
A Bíblia nós temos a responsabilidade, a Bíblia é uma aliança de responsabilidade, nós temos a autorresponsabilidade e nós temos também a ação. A ação, agir, fazer, andar, é nossa responsabilidade. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Está no último versículo do capítulo 2 de Tiago. Tem que fazer, tem que agir, tem que andar. Aquele paralítico, eu vou me referenciar na ministração que o William fez no começo do culto. Ele disse assim, Jesus disse, quer ser curado? O que ele devia responder? Sim, quero, agora. Porque a mentalidade dele já estava atrofiada. Ele estava acostumado com a cultura daquele lugar. Só quando o anjo vem, mexe as águas, e a pessoa mais rápida entra, é que é curada. Essa é a mentalidade da época. Mas não é hoje. Mas tem que ter uma ação. Então, tem ação com o quê? Com o que você tem. Tem Bíblia em casa? Se não tem, pede uma que a gente vai te dar uma. Agora, daí, quem que vai ler? A gente não vai lá ler para você. Não, mas eu preciso ouvir, então, a gente vai baixar o aplicativo no teu celular e você vai ouvir. Não tenho tempo, tem uns irmãos aí que trabalham ouvindo a Bíblia. Acha, vai no banheiro ouvindo a Bíblia, não sei, ouça, acha o tempo, essa é a sua responsabilidade. Não dá para terceirizar. E se você me disser que tem muita coisa para fazer, eu vou dizer para você que eu também tenho muita coisa para fazer, mas quanto mais eu leio, mais eu estou com o Senhor, mais fácil fica as coisas que eu tenho para fazer. E algumas eu nem preciso fazer, porque são só enchimento para tirar o foco da gente. Faça com o que você tem na mão, utilize os dons que você tem. Mas não tenho nenhum dom, então começa a fazer, que o Senhor vai capacitar você, e aí você vai começar a ver a mão do Senhor agindo dentro de você. Tem que se gastar pelo Evangelho. Não tem outro jeito. Tem que se gastar. É bom, quem gosta de suco de abacaxi com hortelã? Quem gosta aí? Já descascou um abacaxi sem se espinhar? Eu não. Você talvez tenha tanta prática que descascou o abacaxi e não se espinhou. Mas eu me espinho quando estou fazendo suco de abacaxi. Eu prefiro comprar a polpa, né, irmão? Mas com Jesus não tem polpa, irmão. É a raiz. Você vai ter que descascar você. Tem que fazer. Mas eu tenho medo, entrega o medo na cruz. Faça uma aliança com Jesus, a responsabilidade, Senhor, eu vou agir, mas esse medo tira de mim. Essa atitude é uma ação que você faz. E daí vai acontecer o quê? Talvez não aconteça nada agora, mas amanhã vai ter uma aprovação. Vai vir o medo de novo, você vai dizer, Jesus, eu vou, nem que vou de olho fechado, mas eu não vou arredar. E o Senhor vai te capacitar, porque é assim que funciona, precisa gerar o milagre em você, para você ser o milagre depois. O tempo do Senhor é diferente. Eu estava conversando com um irmão, e ele dizia assim, a passada do Senhor é diferente. Você já caminhou com alguém que caminha assim, rápido? E já caminhou com alguém que caminha devagar? E já caminhou tentando acertar o passo com quem está no lado? Quando namora, a gente quer acertar o passo, né? Caminhar certinho não dá, porque a perna de um é mais curta, a perna do outro é mais grande. Jesus tem um passo diferente do nosso. Não se preocupa com o que Ele vai fazer. Eu parei de me preocupar com como Ele vai fazer. Ele sempre faz de um jeito diferente. Eu tenho que me preocupar em não atrapalhar e fazer o que Ele está mandando eu fazer. Terceiro e último. Primeiro, diga assim comigo, autorresponsabilidade. Ação. Eu preciso fazer aquilo que eu consigo fazer. Amém. Tem uma pegadinha que o diabo utiliza. Como a gente quer algo impossível de Deus, a gente pensa muitas vezes que o que Deus quer que a gente faça é impossível também. Não é. Jesus quer que você faça só aquilo que está na sua mão, irmã Terezinha. E assim para a senhora e para todos os outros, só o que você sabe fazer.
o restante ele não vai pedir para você, porque ele sabe que você não pode, né? Por que ele vai pedir? Ele é pai, Maria Isabel, que está de aniversário hoje, pode dar um abraço nela, depois comer um bolo com ela. Ele só vai pedir o que você pode fazer. Agora, se você se apegar naquilo que você quer e não naquilo que você pode fazer, a gente vai errar. Ele sabe, o Pai sabe o que a gente quer e o que a gente precisa. Terceiro item e último item. A Bíblia é uma aliança de responsabilidade de compartilhar com os outros. Você já viu uma laranjeira comer laranja? O fruto é para os outros. O fruto não é para você. Você vai produzir muitas coisas boas e os outros vão se alimentar daquilo. Mas você só vai produzir se estiver ligado nele, então o que você precisa, ele vai mandar junto. Se disponha. De Jesus, eis-me aqui. Eu dizia, eis-me aqui. Um dia o pastor convidou para ir num lugar ajudar lá, tinha um evento na igreja, eu queria trabalhar, porque eu descobri que Deus tinha tudo para mim, eu estava arrebentado, e eu queria ir ajudar, eu queria fazer, e Deus me disse que servir era necessário, eu não gostava disso, não sabia, mas eu vou. Cheguei lá e pedi, o que tem para fazer? E daí João, ele disse assim, olha aí, vê o que tem que fazer, porque estava em cima de um evento, não tinha nada organizado. Sabe o que eu fui fazer, Vanessa? Eu fui juntar papelzinho no chão e lixo no chão. Porque é o que eu entendi que eu podia fazer. Eu não sabia fazer as outras coisas. Fui lá e digo, mas Senhor, isso não está ajudando em nada. Mas aí me chamaram para outra coisa, porque viram que eu estava fazendo coisas simples, é o que eu sabia fazer. Deus não vai pedir para você fazer mais. Ajude. Faça o que você pode fazer, seja juntar o papelzinho no chão, faça aquilo, mas se disponha a fazer. Conduza as pessoas que muitas vezes parecem nem merecer, nem eu e nem você merecemos. Jesus diz assim, um novo mandamento eu lhes dou, ame o seu próximo como a você. Mas já foi pregado isso na igreja? Sim, e a gente ainda não entendeu, porque a gente continua não fazendo. Então tem que continuar pregando, se dispõe, diga aí no seu coração, quando cear aquela aliança de Jesus, eu quero para o outro o que eu quero para mim. Então, naquilo que está no meu dia, eu vou fazer, o que está ao meu alcance. O Espírito do Senhor, ele vai reescrever a nossa vida, à medida que a gente agir, senão vai ficar parado. Quando diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É bonito receber isso, seu Dari. É muito bom, irmão Dari, receber uma palavra dessas. Então, se as coisas velhas já passaram, eu tenho que continuar andando, porque as novas sejam feitas. Não é eu vou ficar parado e alguém vai vir aqui e vai me servir. Jesus, quando tirou a toalha, e nós lemos, ele tirou a toalha e foi lá e lavou os pés de todos os discípulos. E Pedro diz, não, meus pés você não vai lavar não. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Não precisa, só vou lavar os pés para mostrar que eu sou o maior, e eu estou fazendo isso, para mostrar para vocês que vocês têm que servir, porque quando você serve, você é colocado no lugar que está determinado. Jesus precisava fazer isso para hoje estar reinando, à direita do Pai em tudo, ele precisava mostrar tudo isso. Então não se preocupe com o que você tem que fazer, faça, compartilhe, mas vai gerar benefício para os outros, gera benefício para os outros, e depois vai chorar na presença do Senhor, e dizer, Senhor, eu acho que é injusto, Senhor, eu acho que isso não devia estar acontecendo comigo, mas porque a tua palavra diz que é para mim fazer, eu vou fazer. Outra pessoa lá está se beneficiando, e eu não tenho nada de resultado, vai chorar para o Senhor, mas faça, não deixa de fazer. O problema é que quando a gente vê que o benefício não vem, a gente para de fazer, ou não, a gente questiona se tem que continuar fazendo. O Senhor quer que você faça, porque a relação com você e Ele, é você e Ele, não depende das outras pessoas. Se as outras pessoas vão achar bom ou vão achar ruim, faça o teu melhor, faça o teu melhor.
eu quero concluir a mensagem. Autorresponsabilidade, ação e gerar frutos. Autorresponsabilidade, ação e compartilhar com as outras pessoas aquilo que você tem. Jesus compartilhou o Filho dele, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Colocou um dom na gente para abençoar a terra, abençoar a vida das pessoas. E a gente algumas vezes retém isso e fica fechado. Aí você não recebe mais do Senhor. Não estou dizendo para você ficar dando todas as suas coisas para todo mundo, não é isso. É aquilo que o Senhor vai prover para você. Se tiver dúvida, consulta os teus líderes. Nós estamos aqui para caminhar juntos e sermos abençoados juntos. Amém? A Bíblia é uma aliança de responsabilidade. Muito bom guardar a Sexta-feira Santa. Muito bom comemorar a Páscoa e dizer, eu quero ter uma nova vida com Cristo Jesus. Eu já entreguei os meus pecados lá na cruz. Tá bom. Aconteceu isso, glórias a Deus, e agora eu preciso me direcionar pela palavra, porque senão eu vou perder aquilo tudo. Eu não vou manter. Entendemos isso? Amém? Então agora nós vamos vir para a ceia. Pode ficar em pé.